A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco neste dia abençoado, chamado hoje. Viva cada momento, desfrute de cada detalhe. Abrace as pessoas que estão ao seu lado. Diga-lhes palavras de amor, palavras de bênçãos, palavras de carinho, palavras de gratidão às pessoas que estão do seu lado, às pessoas que contribuem para o seu crescimento espiritual, físico, material. Seja grato àquela pessoa que caminha milhas e milhas no espiritual com você. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos frações de milhares de milagres todos os dias. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Quando clamamos ao Senhor, Ele faz. Quando clamamos ao Senhor, Ele faz. Quando clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Esteja sensível para entender o que Deus quer trazer para você. Esteja sensível à lição que Deus quer que você aprenda hoje e que você coloque em prática hoje e todos os dias. Preste atenção. Peça ao Senhor para te capacitar, a ouvir os sussurros dele, o que ele quer dizer para você. Por vezes você passa por situações que você não entende. No momento você não entende. Mas lá na frente você vai entender o porquê está passando por esse momento de hoje. Nem sempre o não de Deus é ruim. Nem sempre o não de Deus é ruim. Aliás, o não de Deus, na verdade, é sempre bom, porque o não de Deus nos corrige, o não de Deus nos ensina, o não de Deus nos fortalece. Só naquele momento é que nós não entendemos, mas lá no futuro iremos entender o porquê que naquele dia Deus não permitiu que algo que nós queríamos tanto não aconteceu. Mas no momento certo de Deus irá acontecer. Portanto, declare até acontecer. Ore até acontecer. Profetize até acontecer. Caminhe até você chegar aonde você deseja. A nossa mensagem é sobre o Getsemane, ali onde Jesus orou antes dele ser crucificado. Getsemane significa prensa de azeite e era um jardim em Jerusalém onde Jesus orou com os seus discípulos antes de ser crucificado. Eu fui buscar informações na inteligência artificial, então ele me trouxe esses detalhes. Ele me trouxe também a localização do local, que o Getsemane se localizava no sopé do Monte das Oliveiras, que hoje, atualmente, é em Israel. Né? Sugere que o jardim era um bosque de oliveiras onde se localizava uma área para prensagem de azeite. Na Bíblia, Jesus foi traído por Judas, né, e preso enquanto orava com os seus discípulos após a última ceia. E também tem uma importância muito grande nesse local, lugar onde Jesus enfrentou a agonia da separação de Deus para nos oferecer reconciliação. Nos livros do Evangelho de Mateus e Marcos, também menciona o Getsemane, né? Ele é mencionado. E Jesus ia com frequência ao Getsemane e lá lutou com grande tristeza contra a tortura e a humilhação que sabia que o aguardavam.
Já no Evangelho de Lucas, não é mencionado Getsemane, é mencionado o Monte das Oliveiras. Então, a nossa mensagem de hoje foi extraída do livro de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 ao 46, que diz o seguinte: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então, voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus foi orar no Getsemane, ele estava com a alma angustiada. Com certeza, naquele momento, Jesus sentia a dor da morte, porque ele já sabia por quais processos iria passar. Jesus também já sabia que para alcançar a vitória desejada, teria que enfrentar e passar por cada momento de infinita dor e humilhação. E foi por isso que Jesus disse que a tristeza que ele sentia era tão grande que era capaz de matá-lo. A tristeza, era capaz de matá-lo. E ainda pediu ao Pai que, se fosse possível, que afastasse dele o cálice de sofrimento. Porém, que fosse feita a vontade do Pai e não a vontade dele, Jesus. Meu irmão, minha irmã, ao meditar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, onde Jesus ora no Monte das Oliveiras antes de ser preso, lembrei-me das cenas que são exibidas nas telas da TV, onde os atores contracenam a encenação da paixão de Cristo. Com certeza, os atores apenas interpretam, porém, jamais, jamais ninguém poderá sentir cada gota de suor misturada com sangue que saíam da pele de Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus sabe exatamente a dor que você está sentindo agora. Só Ele sabe como é humilhante a situação que você está tendo que suportar neste momento. Só Ele sabe como é pesada esta carga que você está carregando.
Só Ele sabe como está difícil para você ter que passar por tamanhas provações. Só Ele sabe das angústias que consomem a sua alma. Meu irmão, minha irmã, Jesus sabe de tudo o que se passa com você. Afinal, foi por você, foi por mim que Ele carregou a cruz que representa nossas vidas, nossas falhas, ou melhor, Ele carregou a cruz que representam nossas vidas, nossas falhas, nossas imperfeições, nosso orgulho, nossas negligências, nossas teimosias, nossas enfermidades, no físico e na alma. Enfim, Ele tanto nos amou que nos suportou. Enfim, Ele tanto nos amou que por nós suportou, corrigindo a frase. Enfim, Ele tanto nos amou que por nós suportou traição, humilhação, açoites, ferimentos, coroa de espinhos, pregos nas mãos e pés, desprezo, cuspe no rosto, lança que perfurou seu peito. Teve sede e deram-lhe vinagre. Ele tanto nos amou que foi crucificado e morto para nos salvar, libertar, perdoar, curar, restaurar, transformar. E foi por amor por cada um de nós e por aquele que ainda nem nasceu, que carregou a nossa cruz. Portanto, meu irmão, minha irmã, Jesus tudo sabe sobre você, sobre mim, sobre nós. E é por isso que Ele vem nos dizer todos os dias que é para termos fé e crermos que Deus é conosco e que não estamos sozinhos e que nunca nos desamparará e que somos amados e que a sua misericórdia é eterna. Pois as aflições sempre surgirão, porém é para termos ânimo, porque Ele venceu o mundo e você também vencerá com Deus à sua frente, porque você é mais que vencedor nele, em Cristo Jesus, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus segura suas mãos. Jesus chora com você. Jesus anda lado a lado com você. Jesus te dá e dará estratégias e ânimo para vencer. Pense nisso. Eu sou Luzia Mello. Deixo essa mensagem para você refletir neste dia de hoje especial, Sexta-feira da Paixão. E se essa mensagem acrescentou ou edificou a sua vida, então compartilha com seus contatos. E lembre-se, foi por você, foi por mim que Ele se entregou numa cruz para nos dar vida. Ele tanto nos amou e tanto nos ama, que ainda continua a nos ajudar a carregar a nossa cruz. Veja quando Jesus nos diz, lá no livro de Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 ao 30, que ele diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Pensa nisso. Deus te abençoe hoje e sempre com toda a sorte de bênçãos de uma maneira extraordinária. E até o nosso próximo encontro.